E o que o tarô mostra é que você está no momento certo, na hora certa, e que você vai saber conduzir também este processo, por mais que seja uma mudança que você não esperava nesse grau, né, na sua vida, mas você vai se sentir capaz, as ferramentas vão chegar até as suas mãos. Olá, Gêmeos, bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Gêmeos. Se você tem um signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Gêmeos, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas àquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Então vamos às cartas. Vou montar uma mandala aqui com 10 cartas, como eu faço tradicionalmente. Lembrando também que no primeiro comentário fixado eu deixo aí o WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Mais duas. Qual que é o fundo do deck? Hierofante. Nossa. Tô falando aqui com uma pessoa, né, geminianos, que estão num momento de vida que é meio sem esperar, mas que existe uma guinada e a pessoa vai se encontrar muito espiritualmente. Que abriu com a carta da ciência, que fala sobre a expansão da consciência, um processo profundo de conscientização. E aqui no fundo do deck já está guiado pelo Hierofante, já tem guias espirituais atuando. E existe a mudança aqui, né, que caiu no bloqueio. Talvez seja uma questão ancestral, porque já saiu inclusive a carta da morte aqui, para você, de algum assunto que talvez você fugia ou você não dava importância, né, as questões espirituais dentro do seu núcleo familiar. Mas vai acontecer uma mudança, né? Só que é uma mudança inesperada, porque você não busca ativamente essa mudança, simplesmente ela vai acontecer. E aqui vem a vitória junto com a trégua, ou seja, é algo que já devia ter acontecido há muito tempo, ou que a espiritualidade tentava trazer para sua vida, mas sempre encontrava uma porta fechada. E de repente chegou um momento, né, que o Hierofante está abrindo, né, com a chave dele, a chave que ele carrega, simplesmente vai lá e abre. E essa porta, quando você vê, você não precisa ter esforço, né? Simplesmente é um caminhar nesta direção. Tá? O eremita fala das questões ancestrais também. Dois arquétipos aqui do velho, né? O esqueleto e o idoso em si. Então, por isso que eu falo, é uma coisa que está na energia da sua família e não é exatamente sua, mas recai sobre você, né? Porque é como se fosse, me mostrasse aqui no passado, um desejo, né? Uma conexão com esse lado dos velhos ou das tradições, né? É como se fosse o peso dessa camisa que você veste, seria mais ou menos isso a tradução, né? E vem a carta da riqueza. Então, talvez seja uma riqueza de conhecimento, de saberes, de expansão aqui, que realmente dependia deste movimento acontecer. Você vem representado ou representada pelo Cavaleiro de Copas. É um cavaleiro que é movido a ideais. Então, talvez na sua vida você não se sentia capaz ou tinha medo dessas questões, né, da espiritualidade. E o que o tarô mostra é que você está no momento certo, na hora certa, e que você vai saber conduzir também este processo, por mais que seja uma mudança que você não esperava nesse grau, né, na sua vida, mas você vai se sentir capaz, as ferramentas vão chegar até as suas mãos, para que você realize aquilo que é necessário, tá? Tem muita coisa que o tarô não vai te contar, né? Quem vai te contar são os seus guias espirituais, conforme você
abrir a porta, né? E ter essa intimidade aí de se relacionar com a sua espiritualidade. Ao seu redor, o esqueleto, né? O ceifador, a carta da morte. Então é o que eu falei, as questões ancestrais, elas estão muito fortes aí, né? Elas te capturam de alguma maneira. Repetindo o que eu já disse, não é seu, mas recai sobre você. É como se você fosse o herdeiro destas questões, né? Manter viva essa chama da espiritualidade acesa dentro da sua família. Aqui sai a princesa de ouros como um medo ou desejo. Então, o que eu sinto aqui é que esta pessoa, né, no caso aparece uma mulher, querendo muitas provas. Sabe São Tomé? Eu só acredito vendo, né? Ela é a princesa que zela e preza pela segurança. Ela não consegue dar um próximo passo sem ver o chão antes. E a espiritualidade é muito desafiadora nesse sentido, porque a questão da fé é você primeiro dar o passo sem saber se existe chão. Deus proverá aquilo que você ainda não vê, né? Então é como se fosse uma nova prática, né? Um novo modo de olhar desta princesa que ao mesmo tempo vai se encantar com tudo isso, mas tem esse pé atrás, tem esse freio de mão puxado, porque precisa das garantias. Tem uma dificuldade de simplesmente se entregar. E o tarô fala, não tenha pressa, né? A prudência é você viver um dia de cada vez. Não queira as provas antes da fé. Primeiro vem a fé e depois as provas acontecem ali como testemunhos. Não queira colher os frutos antes da hora e também não espere demais, porque senão o fruto apodrece e você não aproveita, né, essa estação. E o Hierofante te conduz nesse processo, né? A mulher vai aqui se conhecendo cada vez mais, a lanterna no rosto, e o Hierofante vai atrás, né, com todas essas outras figuras que mostram guardiões que estão conduzindo e também estão na retaguarda deste processo. Então, uma questão específica, mas muito forte, porque já saiu o peso da ancestralidade aqui na sua mesa, né? Agora, o que eles querem de você? Veremos aqui. É o que o tarô pode me dizer a respeito dessa questão ancestral. O que eles esperam, o que eles querem. Olha, aqui tá falando, esse tempo de sacrifícios acabou, tá? Talvez você tenha passado por momentos difíceis. Você é uma pessoa, até mesmo, né, esse ditado seguro morreu de velho, você já passou por poucas e boas e precisa tanto das garantias, porque tem medo de dar errado, de fazer errado, tem medo também da escassez, tem medo de quebrar a cara, porque tudo isso já aconteceu no seu passado. Não digo com relação à espiritualidade, mas você é uma pessoa assim calejada. A vida não foi muito simpática com você, né? A vida foi difícil. E o tarot tá me falando o seguinte: agora é a hora de dar o grito de liberdade, sabe? Cortar os velhos padrões, aquilo que não serve mais. Você sempre foi muito sacrificada, né? Sempre ficou nessa posição sem ter, digamos, armas para lutar, sem ter como sair, né? Sempre se doando muito, se sacrificando muito, nas questões aí da vida terrena, né? Para ter as coisas, para fazer, para acontecer. E o tarot tá me falando sobre cortar, é como se fosse o encerramento desta fase, mas depende de você ativamente estar neste processo, né? Não é uma coisa simplesmente que cai do céu. A oportunidade acontece independente da sua vontade, mas o aproveitamento dessa oportunidade é algo totalmente seu. Aí é seu livre-arbítrio, do quanto você aproveita, o quanto você atende esse chamado. E vem para saciar, né? A saciedade fala, vem para finalizar essa fase aqui de dificuldades, de sacrifícios na sua vida. O que mais? Para Gêmeos.
Olha, o sucesso aqui aparece alguém que está fora do contexto, né? Alguém que está longe, olhando, observando de longe a situação. Então, como eu falei das questões ancestrais, pode ser um homem da sua família torcendo para que você tenha sucesso, né? Alguém que você conhece da sua infância, alguém que foi muito importante para você na sua infância e uma pessoa desencarnada. Olha só, da mesma família. Eu não sei se você tem pai vivo. Para alguns, para algumas, talvez o seu pai, já desencarnado, esteja aqui te ajudando, colaborando para que você se encontre, né? E veio a rainha confirmando a questão do casal, né? Do par, do núcleo familiar. Nossa, que forte. Que forte. É muito bom receber né, algum indício da presença ali do pai quando você fala de questões espirituais, né? Pessoas aí desencarnadas da família que são importantes para você, que você traz no seu coração, na sua infância. A espiritualidade de novo, né? Eu sinto que essa dificuldade, eu falei, né, a vida foi muito sacrificante para você. A carta da abundância é a carta da família, né? E só que veio junto com a crueldade. Então, provavelmente aconteceu algum tipo de tragédia dentro da sua família. Pode ter sido um acidente, algo inesperado, algo assim que marcou como um trauma, né? E a espiritualidade o tempo todo esteve presente e também, digamos, aguardou esse momento para que você ressignifique e entenda algumas coisas, tá? Coisas que te desapontaram bastante. Como eu falei, nessa vida, nessa jornada difícil, de muitos sacrifícios aí na vida, no plano material, né? Para conquistar as coisas, a dificuldade mesmo de ter dinheiro, de se desenvolver. Eu tô me conectando aqui, eu sinto que existe muito forte na mesa essa relação de uma menina, né? Uma filha que perdeu o pai muito cedo. Sei, entre 5 e 12 anos, me parece. O que mais? A espiritualidade vem para você desenvolver o seu valor. Você é uma pessoa que não teve muito tempo de ser criança, né? Você não teve ali as facilidades da vida, mas de qualquer maneira, a vida não te endureceu. Você ainda cultiva dentro de você esse lado lúdico, né? Uma pessoa assim que tem bons olhos para olhar, apesar de tudo, né? Tem um bom coração também. E aqui fala, você é uma pessoa que consegue enxergar o valor das outras pessoas, mas tem dificuldade de enxergar o seu próprio valor. E a espiritualidade vem para ser os seus olhos, né? Para olhar aquilo que você não vê, para te mostrar exatamente os pontos cegos que você carrega na sua vida, né? Com relação às suas escolhas, ao seu destino, às suas qualidades. E é um capítulo que tem que ser encerrado. Você não pode mais ficar se menosprezando ou se desvalorizando, ou não enxergando o potencial e a mulher que você se tornou. Tá? Aos olhos da espiritualidade, você é uma criatura muito doce, muito querida, tá? Vem muito a figura aqui como se fosse uma filha de Iemanjá, né? A grande mãe que zela por todos, né? Você tem uma energia assim de muito acolhimento, só que agora tá na hora de você ser acolhida pela espiritualidade, tá? Agora é a sua vez. Olha, é o amor. O diabo, ele vem aqui, né? Como eu tô falando no âmbito espiritual, energia de guardiões aqui com você, um profundo amor e eles querendo abrir o seu caminho financeiro, tá? Querendo que você prospere na vida e que você bote a cara no sol. Porque o diabo também traz a questão do ego no sentido assim, você tem que se preservar, você tem que fazer as coisas por você também, né? Você tá aqui na Terra, as questões materiais fazem parte, elas são importantes, então você tem que ter
esse ego de se olhar, se gostar, se preservar, se sentir merecedora de tudo. Ó, tem que trabalhar, porque este amor que eles querem te mostrar, muitas vezes ele foi zerado, né? Ele não acontecia no sentido de um amor próprio. Você tava ali sempre para cuidar do outro, mas não cuidava de você, não se via. Ó, a questão do lar, e aqui de novo a figura do homem, do pai. É uma conexão pela carta da arte, uma conexão muito forte com esse pai. Que você não conviveu tanto, né? Eu vejo assim que você conviveu no máximo até a adolescência com ele. Mas que muitas coisas que você tem na sua personalidade vêm deste pai. E este pai já apareceu na mesa, né? De alguma maneira te empurrando para frente, te orientando, mostrando a presença dele. O que mais? Olha de novo. Nossa. A espiritualidade vem também para tratar as suas questões emocionais, que você não vai conseguir trabalhar sozinha, tá? A carta dos amantes fala, você tem que trabalhar em conjunto. É um casamento com a espiritualidade, o seu pai está presente nisso espiritualmente, tá? É como se fosse uma reconstrução daquilo tudo. Nesse momento em que a vida parou, dessa tragédia, né, essa desconfiguração de modelo familiar, né, eu percebo assim, foi um lar desestruturado por uma tragédia. E tudo que você teve que segurar emocionalmente, né? Porque o 4 de copas fala, é muita água para pouco cálice. Então você foi aquela pessoa que teve que segurar muito o emocional, não só o seu, de outras pessoas ao redor. Você teve que ser adulta antes da hora. O que mais? Olha, o pai de novo. Ah, esse pai que abriu seu caminho. Ó, a filha. Mesmo naipe. Olha, vocês estão muito juntos, tá? Ele te guarda, ele te guia, te protege, te ampara, ele está sempre presente. Só que ele quer agora que você desenvolva mais a sua intuição e você também limpe a sua mente, no sentido assim, tire crenças limitantes e se abra para algo novo, tá? Você tem muito a ganhar, você tem muito potencial, poder de realização, a varinha de condão está nas mãos da princesa aqui que te representa. Você tem total condição de ir com medo, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo. Não pare, não interrompa esse processo. Porque é um chamado aqui da parte paterna, ou da linhagem paterna, muito forte. Pra quem é, depois me conta, tá? Eu sei que não é pra todo mundo, mas tem que mostrar, tem que falar do que o tarô me mostra. Ó, questões kármicas, tá? Então, essa coisa de, ai, mas espiritualidade, será que eu posso? Será que eu devo? Será que estou preparada? Sim, existem questões kármicas a serem resolvidas. A espiritualidade vai te trazer momentos de insight, vai te trazer conforto e felicidade em você estar conectada com a sua família espiritual. Pare de brigar contra si mesma, tá? O domínio aqui é o seu mental cruzando o caminho do emocional. Né? Às vezes duvidando de você mesma, falando, ah, mas será possível? Acho que não, tô ficando louca. Para com esse papo, tá? Porque você precisa limpar estas memórias de dor que você carrega, que apareceu aqui. Emocionalmente, você é uma pessoa que se doa muito para os outros, mas acaba não sobrando nada para você, né? Então, tem dificuldade ali de aprofundar quando as coisas são para você, né? Nos seus relacionamentos pessoais ali, inclusive namoro, casamento. E aqui fala, é uma busca, a resposta está nas estrelas. Então, é o lado espiritual que vai te ajudar também a destravar estes bloqueios. Ó, repetição de padrões.
saia da dor. Tá? Eles vão te ajudar nisso, só que você não pode ficar duvidando disso. Tá? Esse é só um puxão de orelha que vem. Cartas finais para Gêmeos nesta questão. O que que vem? Olha, não deixe este medo de fracassar interromper o seu caminho, tá? Às vezes você vai querer uma validação imediata, ai, será que eu tô certa? E você vai duvidar da resposta que vem da espiritualidade, porque você queria uma pessoa ali de carne e osso falando pra você, tá? O que o tarot diz é, apenas se preocupe em se abrir emocionalmente, dar vazão a isso, tá? As preocupações terrenas, né, que é essa carta aqui do 5 de ouros, elas acabam atrasando este processo. A chave para sair disso, para não duvidar de si e ver as coisas acontecendo realmente na sua vida, é você se abrir emocionalmente. Primeiro viva a experiência para depois você racionalizar, para você depois cair a ficha e você entender, tá? Seria este conselho final para você, geminiano ou geminiana. Veja se a leitura não saiu espelhada, né? Então, eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim, eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub, já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.